Bom dia, meninos! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre a Revolução Francesa. Entramos então na terceira fase da Revolução, que é a fase final. Lembrando que em aulas anteriores a gente viu a primeira fase com a Assembleia Constituinte, a segunda fase com a Convenção Nacional e agora chegamos à terceira fase com o Diretório. Na aula passada a gente viu que a alta burguesia retorna ao poder lá na França. A alta burguesia que representava a direita, ou seja, os girondinos, vão afastar os jacobinos, que era a esquerda, do poder lá na França. E no momento em que a alta burguesia retorna ao poder, a gente vai ter a elaboração, a aprovação de uma nova Constituição lá para a França, que ficou conhecida como Constituição do ano 3, em 1795. Essa nova Constituição, então, vai dar o poder executivo a 5 diretores ou deputados, nessa fase que ficou conhecida como Diretório, que vai durar de 1795 a 1799, com o final da Revolução Francesa. No momento em que se aprova essa nova Constituição, temos então a consolidação do poder da alta burguesia. Eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu anotei aqui no quadro. Alta burguesia versus o povo. Lembrando que lá no início da Revolução Francesa, na primeira fase, temos a alta burguesia e o povo unidos contra a estrutura do antigo regime que dava privilégios ao primeiro e ao segundo estado, ou seja, ao clero e à nobreza. Então, eles juntos começam essa revolução. Só que a gente percebe que no decorrer da Revolução Francesa, a alta burguesia vai se consolidando no poder e vai se afastando do povo. Aqui, meninos, quando a alta burguesia retorna ao poder, ela vai manter a República Liberal. Só que essa República Liberal, olha aqui no quadro, apesar de ter como base princípios do iluminismo, estava longe de ser democrática. Por quê? Ela estava mais voltada para os interesses da alta burguesia do que do povo. Dando continuidade à nossa explicação, com o retorno da alta burguesia ao poder, ou seja, com o retorno dos girondinos ao poder, veremos a anulação de várias obras jacobinas. Então, os girondinos vão anular muitas obras que os jacobinos fizeram no momento em que eles estavam no poder. Aqui eu coloquei como primeiro ponto para vocês a questão da volta do voto censitário. Com os jacobinos no poder, eles haviam implantado a questão do voto universal, ou seja, qualquer pessoa, independente da sua renda, poderia votar para escolher seu representante. Agora, com a volta dos girondinos, com a volta da alta burguesia, eles defenderam a questão do voto censitário. Voltou então aquela questão de que para votar era preciso ter uma renda mínima. Outra questão aqui que eu trouxe como ponto para vocês foi a questão da anulação do congelamento de preços feito pelos jacobinos. Os jacobinos, eles pensavam naquela questão do Estado interferir em questões comerciais. Nessa questão aqui do congelamento dos preços, dava-se mais vantagem à pessoa que comprava do que aquela pessoa que vendia, ou seja, do que o comerciante. Com essa anulação do congelamento dos preços, agora passa a se ter uma liberdade comercial. O Estado não mais intervém, né, em questões comerciais. O comerciante passa então a ter liberdade para definir o preço das coisas que ele está vendendo. Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui foi a questão da anulação do fim da escravidão. Na aula passada eu falei com vocês que os jacobinos então extinguiram com a escravidão em suas colônias. Agora, com os girondinos de novo ao poder, a alta burguesia no poder vai anular essa questão e muitas colônias francesas voltam então com a escravidão. Outra questão aqui também, um ponto aqui, foi a anulação do Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário também eu falava na aula passada, que era um tribunal que julgava e condenava as pessoas que eram contra a Revolução. Os girondinos, então, eles anulam esse tribunal revolucionário aqui. Esse momento é um momento muito estável. É um momento em que vai haver
uma inflação, ou seja, alta dos preços, com essa questão aqui do fim do congelamento dos preços, essa liberdade comercial aqui vai gerar essa inflação. Também terá a corrupção, que vai estar muito forte com a questão de vendas de cargos públicos, né? E vários escândalos envolvendo os representantes do governo. Dando continuidade à nossa explicação, a gente vai entrar agora em um momento em que a alta burguesia, os girondinos, vão se ver em uma grande instabilidade política, relacionado àquilo que eu já falei com vocês, a questão da inflação, da corrupção e dos escândalos dentro do governo do diretório. Além disso, teremos também diversas revoltas que vão acontecer lá na França, como a revolta da nobreza, as revoltas da nobreza, que querem o retorno do antigo regime e a anulação da revolução. A nobreza então quer esse retorno do antigo regime para restaurar os seus privilégios. Teremos também as revoltas populares. O povo, nesse momento, vai querer aprofundar na revolução, para que essa revolução não seja apenas uma revolução que traga vantagens para uma classe, como por exemplo para a classe da alta burguesia, mas que essa revolução ela faça jus ao seu lema, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, e atinja a todas as pessoas. Dentro da revolta dos populares, teremos a revolta dos iguais, que é considerada uma das mais ameaçadoras para a alta burguesia. Essa revolta dos iguais será liderada por Graco Babeuf, que questionava a questão da propriedade privada. Ele achava que todos teriam direito, por exemplo, a ter terras. Ele achava então que essa revolta então queria dar de volta as terras para quem sabia melhor cuidar delas, que eram os camponeses, ou seja, que todos tivessem direitos iguais, que não existisse essa diferença social de uns terem e outros não. Outra coisa que também ameaçou a estabilidade política dos girondinos foram as ameaças externas, que queria derrubar a revolução, ou seja, outros países eram contrários à revolução, como por exemplo a Áustria, a Prússia, a Rússia, a Inglaterra e o Império Turco. Eles começaram então a fazer ameaças para que acabasse com a revolução lá na França. Diante dessas ameaças, a alta burguesia vai então optar por um golpe. O golpe de 18 Brumário, que aconteceu em 9 de novembro de 1799. Nesse golpe, teremos então a figura de Napoleão Bonaparte, que vocês já conhecem, que será apoiado pela alta burguesia. E quando Napoleão se consolida no poder, ele vai atender todos os interesses da alta burguesia, reprimindo todas essas revoltas anteriores. Para a gente então poder encerrar essas aulas sobre a Revolução Francesa, vamos relembrar as 3 fases da Revolução. A primeira fase, a Assembleia Constituinte de 1789 a 1792, destacando a revolta do Terceiro Estado contra os privilégios do clero e da nobreza, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a elaboração da primeira Constituição Francesa de 1791 com uma monarquia constitucional. Na segunda fase, tivemos a Convenção Nacional de 1792 a 1794, considerada uma fase radical da Revolução Francesa, com os jacobinos no poder e depois a retomada do poder pelos girondinos. E temos a última fase, a terceira fase, o Diretório, de 1794 a 1799, com o retorno dos girondinos ao poder e a perseguição desses girondinos contra os jacobinos, eliminando tudo aquilo que os jacobinos haviam então feito de obras durante o momento em que eles estiveram no poder. Para a gente finalizar a nossa aula, então, eu trouxe essa frase: a burguesia substitui os privilégios de nascimento pelos privilégios do dinheiro. Com a Revolução Francesa, a gente percebe, então, uma troca de poderes. A burguesia se estabiliza no poder e vai retirando cada vez mais os poderes que eram dados apenas por questões de nascimentos, né? Pela questão da nobreza ali. A Revolução Francesa ela foi muito importante porque marcou o início da nossa era, da era contemporânea, do período contemporâneo.
Muitas coisas que foram conquistadas durante a Revolução Francesa chegou para nós nos dias de hoje. Muitos direitos que nós temos hoje vieram desse período de revoluções, de lutas. Só que a gente percebe que durante a Revolução Francesa, quando a burguesia se estabiliza no poder, ela vai se afastando cada vez mais de interesses populares e seguindo apenas os interesses deles, os interesses da burguesia. Isso aí é para a gente poder fazer uma reflexão para as atividades que a gente vai ter lá na plataforma. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção, façam as anotações necessárias, porque haverá uma atividade avaliativa para vocês lá na plataforma. Até a próxima aula.